Olá, vamos começar então o nosso curso de Física 1. Como foi dito no vídeo anterior, primeiramente vamos dar um breve resumo do cálculo vetorial, né? Pois, como dito lá, o cálculo vetorial é muito importante, pois grande parte das grandezas físicas são vetoriais. Contudo, antes de iniciarmos o cálculo vetorial propriamente, vamos falar do plano cartesiano. Vamos definir um plano cartesiano. Tá? O plano cartesiano é definido a partir de dois segmentos de reta orientados, dispostos ortogonalmente, onde esses segmentos de reta são graduados numa base decimal e onde é atribuído um sistema de medidas. Né? Esse sistema de medidas pode ser um metro, decímetro, centímetro, hectômetro, ou seja lá o que for que você esteja estudando para aplicar nesse plano. Tá certo? Então vamos desenhar aqui primeiramente o plano cartesiano. Plano cartesiano. Certo? Vamos fazer um plano bem grande aqui. Bom, então temos aqui os dois segmentos de reta, né? Vamos dizer que esse aqui, esse segmento de reta, vai ser representamente a dimensão x, e esse aqui é a dimensão y. Né? Vou graduar eles dentro de uma base decimal, onde cada pequeno segmento desse aqui vai representar uma unidade de uma determinada medida que eu vou fazer. Bom, vamos dizer que meu sistema de medida seja aqui, então, um metro. Certo? Aqui, 1, 2, 3, 6, 7, 8. E aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A interseção aqui vai ser a origem. Então, dentro desse plano cartesiano, eu posso mapear qualquer coisa, a posição de qualquer objeto ou pessoa, tá certo? Através de um par de coordenadas, x, y. Bom, vamos imaginar que isso aqui represente aqui o chão de uma sala de aula, onde aqui dentro dessa sala está cheio de alunos. Tá? Então vamos pegar aqui a posição de um determinado aluno, que eu vou chamar de aluno A. Tá? Vou chamar de um aluno A e vou dizer que esse aluno A está nas coordenadas 6, 8. Está nessa coordenada aqui, 6, 8. Certo? E vamos pegar também aqui um aluno B, determina as coordenadas de um
aluno B. E vamos dizer que esse aluno B está nas coordenadas 3, 4. Então, tem o aluno B aqui. Está na coordenada 3, 4. Tá certo? Então vamos nos referir aqui como parede 1. Essa aqui, vou botar aqui abaixo, que eu vou usar o espaço um pouquinho mais acima. E aqui a parede 2. Bom, se alguém me perguntar a posição do aluno A, eu posso posicionar ele de acordo com as coordenadas, como também o aluno B, de acordo com as coordenadas do aluno B. Então, eu posso dizer que o aluno A ele está afastado 6 metros da parede 2 e 8 metros da parede 1. Então, posicionei ele dentro da sala de aula. E o aluno B está afastado 4 metros da parede 2 e 4 metros, perdão, aqui é 4, 3, botei errado aqui, vamos apagar. Então, o aluno B ele vai estar afastado 3 metros da parede 2 e 4 metros da parede 1. Tá certo? Bom, então, vamos ver o seguinte. Em relação à parede, o aluno A, em relação à parede 1, como já foi dito, esse aluno aqui está afastado de 6 metros. E o aluno 2, em relação à parede 1, está afastado de 3 metros. 3 metros. Tá? Então, o aluno A, em relação à parede 1, está afastado de 6 metros, e o aluno B, em relação à parede 1, está afastado de 3 metros. E em relação à parede 2, o aluno A está afastado de... está afastado de 8 metros. E o aluno B vai estar afastado de 4 metros. Certo? Bom, se eu pergunto o seguinte: qual é a distância entre o aluno A e o aluno B? Então, qual é essa distância aqui, que eu vou chamar de B, entre esses dois alunos? Bom, eu tenho a seguinte coisa. Eu tenho que a distância relativa entre A e B vai ser dada dentro desse intervalo aqui. Correto? Então, esse intervalo aqui vai ser quem? A diferença deste menos esse. Então, essa diferença em relação ao eixo x, vou chamar de delta x. Esse meu delta x vai ser igual a quanto? 6 menos 3, 3 metros.
Então, esse pedaço aqui é exatamente igual a esse. Ou seja, esse pedaço aqui vai ser meu delta x, ou seja, vai ser a diferença sobre o xx desse intervalo menos esse. Bom, em relação ao eixo y, eu vou ter que este intervalo aqui entre A e B vai ser a diferença do intervalo de A menos o intervalo de B. Ou seja, aqui eu vou chamar de meu delta y, que vai ser igual a 8 menos 4, 4 metros. Bom, eu tenho que este intervalo aqui é exatamente igual a esse. Tá? Então, vou chamar aqui de meu delta y. Então, se eu observar aqui, na verdade aqui eu tenho exatamente o quê? Eu tenho exatamente esse triângulo retângulo. Tá? Tem exatamente esse triângulo retângulo. Então, a distância entre o aluno A e o aluno B pode ser dada por um simples teorema de Pitágoras, que diz o seguinte, que o quadrado da hipotenusa, né, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Tá certo? Bom, então eu tenho aqui que d ao quadrado, né, vai ser 3 ao quadrado, mais 4 ao quadrado. Então, meu d ao quadrado vai ser 9, mais 16. Então, tem que d ao quadrado é igual a 25. Ou seja, d vai ser igual a raiz de 25. Então, a distância entre os dois vai ser de 5 metros. Tá certo? Bom, eu posso calcular isso aqui para quaisquer distância entre dois pontos dentro desse meu plano. Então, só para ilustrar, vamos pensar aqui de uma forma mais geral. Então, se eu tenho um plano cartesiano definido pelas dimensões x e y para qualquer sistema de unidade, supondo que eu tenha dois pontos aqui, duas coordenadas. Uma coordenada A x0, y0. E uma coordenada B. Uma coordenada B. Definido. Perdão, vou colocar de novo. Uma coordenada A. Repetindo, definido pelas coordenadas x', y'. E uma coordenada B. Vai ficar igual aqui, né? Uma coordenada B.
definida por x0 e y0, sejam esses dois pontos quaisquer no plano, então tem que essa distância d, tá, vai ser dada por esse intervalo aqui, que vai ser meu ΔX, né? E vai ser a diferença entre a coordenada x' e x0 e meu ΔY aqui, né? Que vai ser dado pela diferença, onde esse intervalo vai ser dado pela diferença de y' e y0, né? Vamos botar aqui, ΔY, y' menos y0. Então, se esse pedaço é ΔX, logicamente, essa distância aqui também é ΔX. Se essa distância é ΔY, logicamente essa aqui também é ΔY. Bom, então, a distância entre esses dois pontos pode ser calculada a partir do teorema de Pitágoras, proveniente desse triângulo retângulo. Então, a distância entre aqueles dois pontos, né? Distância entre o ponto A e o ponto B, vai ser igual ao quadrado da hipotenusa mais a soma dos quadrados dos catetos. Ou seja, bom, abrindo a equação, né? Aqui vai ser x' menos x0 ao quadrado mais y' menos y0 ao quadrado. Ou seja, a distância entre o ponto A e o ponto B vai ser dada por essa raiz quadrada. Bom, então, através dessa pequena equação aqui, né? Essa equação, eu calculo a distância entre quaisquer dois pontos dentro do meu plano cartesiano. Tá certo? Então vamos lembrar disso aqui, que nós vamos fazer uma análise quando estudar o cálculo vetorial com relação ao plano cartesiano e meu plano espaço vetorial. Tá certo? Então, até o próximo vídeo.